Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos com mais um devocional do livro de Êxodo, capítulo 32. Moisés intercede pelo povo, né? Ontem eu compartilhei o versículo 30, que nós precisamos de intercessores que venham interceder por nós. Mesmo que nós não somos merecedores, mas Deus precisa de intercessores, que nós venhamos estar intercedendo um pelo outro. Amém? Ontem foi o versículo 30, mas hoje eu vou ler do versículo 30 ao 32. Amém? Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito, né? Então, Moisés passa 40 dias, 40 noites ali, intercedendo pelo povo, pedindo para Deus perdoar, e que se Deus não perdoasse, que riscasse o seu nome do livro, do teu livro. Mas provavelmente não é do livro da vida, né? Porque senão ele estava querendo que Deus riscasse o nome dele, que ele não fosse para o céu, fosse diretamente para o inferno. Ele e aquelas pessoas que não fossem perdoadas. Mas do livro das pessoas justas, daquelas pessoas que pecam, mas pediu perdão ao Senhor e Deus foi misericordioso. Deve ser um outro livro, não o livro da vida. Amém? Aí aqui em Romanos capítulo 9, versículo 3. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Eu vou ler do versículo 1 ao 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência, no meu Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesma poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, né? Então aqui Paulo deseja ser um separado do Senhor para interceder pelos seus irmãos, né? Que nós venhamos também ter este amor, ser um escolhido do Senhor, que Deus venha colocar em nossos corações um coração mais quebrantado, mais um coração mais amoroso, um coração mais misericordioso, para que a gente venha interceder até pelos que a gente nem conhece. Que o Espírito Santo venha colocar em nossa mente, em nosso espírito, que a gente venha interceder. Porque normalmente, quando a gente está orando, vem pessoas em nossa mente assim que você nunca viu, e para você orar por ela. Que nós venhamos também ser esse separado do Senhor, que venha buscar no Senhor a ter esse desejo para estar intercedendo pelos nossos irmãos. Amém? Mas um versículo aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Vou compartilhar até do versículo 1 ao 3, vou ler, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa
estais assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a vós, a Evodia, e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então aqui Filipenses pede, né, para orar pelas mulheres que estão ali cooperando na obra do Senhor, que já estão no livro da vida, né? Então que nós viemos também estar orando por estas mulheres de oração, intercedendo por elas, por essas mulheres cooperadoras da obra do Senhor. Amém? Aí são os verdadeiros intercessores. E para fechar o devocional, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler também a partir do versículo 1. E o anjo da igreja, o subtítulo que está aqui neste Apocalipse do capítulo 3 é Quinta Carta à Igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, o que tens as 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e o arrepende-te, e não vigiare, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Então, aqui em Apocalipse, que fala sobre a quinta carta, né, da igreja de Sardes, era uma igreja rica, era uma igreja poderosa, mas que não era uma igreja assim de que o povo vivia de aparência, que a presença do Senhor não estava nesta igreja. Era uma igreja morta, mas aparentemente, para quem está de longe, quem não tem a presença do Senhor, acha que Deus está neste lugar. Então, esta igreja de Sardes era uma igreja rica, uma igreja poderosa, mas o Espírito Santo de Deus não estava neste lugar. E tem muitas igrejas por aí, né? Igreja da prosperidade, que pegam pessoas, oferecem algum dinheiro por fora e simula que a pessoa foi curada ali, né? Para enganar outros. Simula que houve milagre de várias formas, né? De doença, do coxo, né? Que saiu andando, paralítico. Então eles simulam de várias formas para ludibriar as pessoas
que não busca o Senhor verdadeiramente, que não tem a presença do Senhor, conhece a Deus e ouve falar. Porque aqueles que têm a presença do Senhor não entram nesse tipo de igreja, porque sabe que o Espírito Santo de Deus não está nesse lugar. Amém? Mas aqui no versículo 5 do capítulo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, está escrito: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, né? Então, nós que estamos na presença do Senhor, temos que estar vigiando, porque a palavra do Senhor diz que é para vigiar. No versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, nós temos que estar constantemente. O bom não é só você levantar sua mão para dizer que aceitou Jesus. O bom é você ir até o fim da chegada, né? Que é receber a coroa da salvação, né? Porque separado nós temos que estar. Porque se você aceitar Jesus como seu único salvador de sua vida, e ser uma pessoa na igreja, e ser uma na sua casa, e ser uma no seu ambiente de trabalho, e ser uma entre seus amigos, você não irá receber a coroa da salvação, né? Por isso que a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Amém? Medite neste Apocalipse capítulo 3, que é uma igreja poderosa, mas não tinha a presença do Senhor. E a gente não venha ter uma vida de aparência, de dizer que é servo do Senhor, mas que seja uma pessoa simples e que o Espírito de Deus esteja sempre em nossas vidas. Porque Deus, Ele habita na simplicidade. Amém? A paz do Senhor, e amanhã eu estou com mais um devocional em nome de Jesus, aqui no Facebook.